Henker que vive duas vezes. Capítulo 81. Besta mítica, 4. Obrigado, humano. Sem problemas. Mas o que aconteceu com aqueles humanos patéticos que levaram meu filho? Eles estão mortos. Queimei seus cadáveres para o caso de haver alguém por trás de suas ações. Isso é uma vergonha. Eu deveria ter acabado com a vida deles sozinho. No final das contas, a Fênix iria atrás dos caçadores de tesouros assim que seus ovos eclodissem. Mas sendo esse o caso, os caçadores de tesouros poderiam ter fugido para um andar diferente e ela não teria conseguido encontrá-los. E mesmo que ela os encontrasse e recuperasse o filho perdido, o filhote teria dificuldade em reconhecê-la como mãe. Em muitos aspectos, foi uma sorte para ela que Yeon-woo estivesse lá para ajudá-la a trazer o ovo de volta antes de chocar. Mas isso não importa, pois meu filho voltou para mim e foi tudo graças a você. A Fênix olhou para Yeon-woo com atenção. A figura de Yeon-woo refletia-se em suas grandes pupilas amarelas. Agora é hora de cumprir a promessa que fiz. Eu lhe concederei o que você precisa. É da chama da vida que você precisa? É sim. Mas você sabe o que é isso? Eu sei que é o poder da sua própria existência. A Fênix é uma criatura que se origina do fogo e nele murcha. A chama simboliza a ressurreição e regeneração da Fênix. Essa é a chama da vida, também conhecida como fogo sagrado, Sheng-wu. Além disso, se você tem um deus ou demônio a quem serve, você deve dizer isso antes que eu lhe conceda minha chama. Isso irá prejudicá-lo se você estiver servindo a algum deles. Eu não tenho nenhum. Foi também a razão pela qual Yeon-woo recusou a oferta de Hermes. A chama sagrada contém energia sagrada que não pode coincidir com a de um deus. Porque a energia da Fênix é crua, enquanto a dos deuses é completa. Bom, isso é para o ovo de besta que você tem? Sim. Eu vejo. Agora, tenho que testar todos aqueles que desejam a chama da vida. Mas como você já provou seu valor para mim, eu lhe concederei a chama diretamente. Além disso, acredito que você teria passado no teste com facilidade mesmo se eu lhe desse um. Obrigado gentilmente. Você recebeu o favor da Fênix. A intimidade com a Fênix aumentou em 200. A Fênix será menos cautelosa com você. Você recebeu qualificação para a missão Chama da Vida. Missão oculta, teste da Fênix, concluída. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 1.500 karma. Você adquiriu 1.000 karma adicionais. Se as coisas fossem como deveriam ser, Yeon-woo teria que completar uma missão difícil. Embora a missão, como disse Phoenix, não fosse um grande problema para ele, ainda teria consumido uma quantidade considerável de tempo. Ser capaz de pular essa missão desnecessária foi uma notícia muito bem-vinda para ele. Mas se você deseja receber a chama, você precisará criar um recipiente adequado para contê-la. Você recebeu uma nova missão. Missão oculta, Fogos de Artifício da Vida. Descrição: a chama da vida, a fonte do poder ilimitado da Fênix, requer um recipiente especial para ser transportado de acordo com sua propriedade inextinguível. Reúna materiais de monstros espalhados pelo mundo dos sonhos e complete o navio para carregar a chama da vida. Asterisco lista de itens obrigatórios. 1. Ovo de albatroz, 0/5. 2. Maçã da serpente sombria, 0/80. 3. Coração do dragão menor, 0/1. Limite de tempo, nenhum. Recompensa. 1. Favor de Fênix. 2. Chama da vida. Yeon-woo estalou a língua enquanto olhava a lista. Portanto, é verdade que é mais difícil fabricar o navio do que passar no teste em si. Havia cerca de 50 itens diferentes necessários para a embarcação. Todos eles podiam ser obtidos no 11º andar, mas alguns deles eram bastante difíceis de adquirir. Ainda assim, se ele conseguisse a chama da vida, valeria a pena o esforço. Agora, se você terminou, deixe-me ficar sozinho com meus filhos. Volte quando estiver pronto. Agora era hora de o ovo chocar. Yeon-woo silenciosamente recuou com uma reverência. Yeon-woo montou seu acampamento base não muito longe do ninho da Fênix. Então, ele começou a fazer um ninho para seu ovo de fera. Embora fosse apenas um ovo, era de alguma forma sensível à influência externa e poderia ser afetado por ela. Então, para criar um bom animal, a primeira coisa que fiz foi criar um ambiente tranquilo, confortável e sem estresse. Yeon-woo reuniu todos os melhores ingredientes disponíveis escritos no diário e construiu o ninho. Ele construiu uma base sólida com galhos de árvores alcas e colocou folhas de arbustos arejados no chão. Para evitar que outros animais se aproximassem, ele espalhou a seiva de uma árvore carnívora no chão ao redor do ninho e lavou o ovo com a água que tirou de uma fonte próxima. E ele fez todos esses esforços na esperança de chocar uma grande besta mítica. Não acredito que estou fazendo isso. Yeon-woo deu um suspiro pesado ao fazer algo para o qual não estava preparado. Só então. Uau asterisco. Ele sentiu seu ovo tremer pela primeira vez. Surpreso com a reação repentina, Yeon-woo estremeceu um pouco, mas logo voltou a construir o ninho. Um leve sorriso pousou nos lábios de Yeon-woo. Yeon-woo colocou o ninho na beira de uma árvore gigante para que seu ovo pudesse sentir a brisa. Embora não conseguisse ler o pensamento,
Ele sentiu que o ovo também gostava do lugar. Bem, isso é o suficiente para o ovo. Yon-woo sacudiu a terra das mãos e se levantou. Por fim, chegou a hora de verificar os artefatos de suas recompensas. Deve haver 8 itens se bem me lembro. Anel de gelo, crista da caveira, lança de bambu de Kratuka e assim por diante. Yon-woo pegou as recompensas e começou a examinar os artefatos com Draconic Eyes. Alguns minutos depois. Não há nada útil, exceto isso. Yon-woo pegou um brinco com pequenas caveiras presas na parte inferior. A caveira do tamanho de uma unha segurava uma pequena joia na boca. Crista do crânio. Classificação: equipamento auxiliar. Avaliação: D. Descrição: um brinco feito com o crânio de um jogador que foi feiticeiro durante sua vida. Já foi um grande artefato quando foi feito pela primeira vez, mas o tempo desgastou sua grandeza passada. No entanto, é possível devolvê-lo à sua glória passada se levado a um ferreiro habilidoso. Asterisco: grito do feiticeiro. A alma do feiticeiro foi amarrada ao crânio, gritando constantemente gritos dolorosos. Seu grito pode amplificar levemente a mana do elemento escuro. Skullcrest não foi o melhor item entre todos os itens que recebeu no 10º andar. Na verdade, foi o pior. Mesmo para Yon-woo, que conseguia lidar com a mana do elemento escuro, um artefato com um buff tão pequeno quase não tinha significado para ele. Yon-woo, entretanto, focou em um aspecto diferente. A alma do feiticeiro está presa lá dentro. Foi uma ótima oportunidade para testar as novas opções da pulseira preta. Bem, não é mais exatamente uma pulseira. Yon-woo riu ao olhar para a corrente preta enrolada em seu braço direito. Sem mais delongas, ele mais uma vez ativou o Draconic Eyes e se concentrou na Skullcrest. Kiaa. Como ele esperava, havia uma alma terrivelmente distorcida espreitando na superfície do brinco. Uma alma que ficou presa no brinco por tanto tempo que perdeu tudo, exceto o ressentimento. Yon-woo apertou o brinco com força. Ele então abriu seu circuito mágico, converteu cerca de 30 de suas 150 almas coletadas em mana do elemento escuro e injetou mana nos brincos. À medida que a energia escura e turva permeava a crista da caveira, a caveira desgastada foi tingida de preto e a joia cravejada na boca da caveira brilhou intensamente. E os gritos grotescos da alma ficaram cada vez mais altos. Kiaa. Então de repente. Clarão asterisco. Uma explosão repentina de luz fria saiu da joia. Asterisco FSHSH asterisco. Então o Skullcrest se transformou em pó. Uma súbita rajada de vento começou a soprar de todos os lados, e logo se reuniu no local onde o brinco havia quebrado. Um fantasma apareceu no centro do redemoinho. Chegou a hora de criar um espírito familiar usando a segunda opção do desespero do Rei Negro. O rosto ainda terrivelmente distorcido emitia uma luz fria e fraca. A alma do feiticeiro ainda gritava de dor mesmo depois de ser convertida no espírito familiar de Yon-woo. Parecia que a mente do feiticeiro não havia se recuperado dos danos acumulados durante o tempo preso dentro do brinco. Ele descobriu que o espírito tremia como se estivesse vendo algo assustador. Talvez ele tenha sido comido por um monstro quando estava vivo. Percebendo que o espírito não estava em seu estado normal, a testa de Yon-woo enrugou-se de angústia. Mas sabendo que não havia como voltar atrás, ele suspirou e lentamente se aproximou do espírito. Eu espero que dê certo. Yon-woo ergueu as mãos e apertou a cabeça do espírito. O espírito lutou para tentar escapar de seu alcance, mas Yon-woo colocou a cabeça na frente do rosto com força e forçou seus olhos a encontrar os olhos de Yon-woo. Me obedeça. Me obedeça. Yon-woo injetou sua mana no espírito e repetiu o comando indefinidamente. O espírito então lutou mais furiosamente, como se estivesse tendo algum tipo de ataque. Quando Yon-woo começou a pensar que não estava funcionando. Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. O espírito começou a gritar com palavras discerníveis. Obedecer. Vendo um raio de esperança, Yon-woo mais uma vez gritou o comando em voz alta. Então, de repente, o grito e a luta do espírito pararam. E antes que ele percebesse, a cor do espírito mudou de um branco escuro para um preto completo. Seus olhos agora claros estavam olhando para Yon-woo. Parecia que ele conseguiu colocá-lo sob seu controle. Embora não pudesse ver, Yon-woo sentiu uma corda conectando ao espírito. Então é assim que é ter um espírito familiar. Yon-woo olhou para seu recém-criado espírito familiar e deu-lhe uma ordem. Sentar-se. Asterisco TSSS asterisco. Por um segundo, o espírito olhou para Yon-woo, mas ele logo abaixou sua postura. Com os olhos cheios de curiosidade, Yon-woo deu mais algumas ordens. Ficar de pé. Desde pedidos simples. Dê uma volta. Vá tocar naquela árvore e volte o mais rápido que puder. Para alguns comandos de movimento. Você vê a fruta pendurada naquela árvore? Escolha e coloque na minha bolsa. E pedidos mais complexos e detalhados. O espírito familiar seguiu todos os comandos de Yon-woo sem reclamar. Notavelmente, quando ele pediu ao espírito para colher uma fruta pendurada no alto de uma árvore, ele até lançou um feitiço simples para cumprir sua ordem. Embora ele não pudesse mais usar magia de nível superior,
Parecia que ele poderia usar magia de nível inferior sem problemas. Nem o espírito familiar mostrou qualquer sinal de desafio, nem expressou sua opinião de forma alguma. Parecia que realmente havia se tornado o servo leal de Yon-Woo. Yon-Woo fez mais alguns experimentos com seu espírito familiar. Primeiro, ele verificou sua velocidade. Sua velocidade máxima foi apenas um pouco mais lenta que a velocidade de Yon-Woo com Chumpo. Então, ele verificou o alcance. Ele ouviu o comando de Yon-Woo a um alcance de pouco mais de 100 metros. E enquanto Yon-Woo testava esse aspecto, ele percebeu que o fio invisível que o conectava ao espírito ficava mais fino à medida que a distância entre eles aumentava. Quando chegou a ponto de quase não conseguir sentir a corda, o espírito familiar não deu ouvidos ao seu comando. Claro, isso não significa que o espírito parou de fazer o que estava fazendo ou se libertou do feitiço. Ele simplesmente não respondeu ao seu próximo comando. Preciso encontrar uma maneira de fortalecer esta corda. Yon-Woo chamou essa corda de marionete.